daremos início à nossa mesa redonda, controle tecnológico. Para tanto, para fazer a moderação, eu convido da Gol Infra, Iselman Oliveira, por favor. Peço que suba ao palco, irá coordenar essa mesa redonda. Peço que uma salva de palmas, senhoras e senhores. Convido aqui os nossos apresentadores, Anderson das Neves Nascimento, do DR Sergipe. Bem-vindo. Senhor José Luiz Fusaro Rodrigues, por favor. E também a senhora Bibiana Cardoso Fogaça, da EA Rio Grande do Sul, por favor. Sequência, já passo a palavra ao presidente da mesa aí. Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa mesa redonda sobre o controle tecnológico. Eu queria aqui agradecer a presença dos participantes, dos palestrantes. Teremos o Anderson das Neves Nascimento, engenheiro civil, foi encarregado pela gerência do 5º Distrito e no mês de abril de 2018 assumiu a diretoria de operações do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, onde permaneceu até a data da nova nomeação para o cargo de diretor-presidente, publicado no Diário Oficial no dia 23/4 de 2021. Cursos adicionais de MBA em Infraestrutura Rodoviária. José Luiz Fusaro Rodrigues, mestre em Engenharia Civil com foco em Transportes pela Unicamp, Engenheiro Civil e Matemático pela PUC de Campinas, especialização em Segurança Viária, Universidade de Lund, na Suécia, MBA em Gestão Empresarial, FGV, Ohio University, Estados Unidos, auditor de Segurança Viária, com 38 anos de experiência em consultoria em Segurança e Sinalização Viária, transferência de tecnologia e desenvolvimento institucional em empresas multinacionais no Brasil, Estados Unidos e África. Consultor em programa financiado pelo BID em São Paulo, coordenador de comissões de estudos de segurança viária e instalação da BNT, participante do grupo de trabalho do DENATRAN para manuais brasileiros de sinalização, atual coordenador de geoprocessamento no DER de São Paulo. E a Bibiana Cardoso Fogaça, mestre em Geotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidora do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, com experiência também em consultoria na iniciativa privada, atuando nas áreas de geotecnia e pavimentação, atualmente desempenha a função de assessora técnica da Diretoria-Geral do DER do Rio Grande do Sul. Vamos dar início com a palestra da Bibiana. Bom, inicialmente eu quero então agradecer a BPV e a ABDER pelo convite feito ao DAIR para participar dessa mesa redonda. E esse agradecimento é em nome do nosso diretor-geral, Luciano Faustino, que não pôde estar presente devido aos problemas que tivemos nas nossas rodovias aí, com as recentes chuvas. E coube a mim, então, como assessora técnica, fazer essa apresentação e falar um pouco sobre o controle tecnológico. Então, qual é a importância do controle tecnológico, né? É assegurar que a obra responda às exigências previstas no projeto e evitar deterioração precoce e eventuais custos de manutenção e correção. Eu acho que eu vou levantar aqui, fica melhor. Então, assim, na questão do controle tecnológico, às vezes a gente, principalmente as empreiteiras, enfim, se reclama que não está previsto recurso para isso nos contratos, né? Então, acaba sendo, às vezes, a falta de recurso um motivo para que não seja feito controle tecnológico. Mas o CICRO, ele veio auxiliar nesse sentido também. Por quê? Porque no CICRO está previsto lá o controle tecnológico, né? Ele faz parte da administração local e ele é calculado na parcela variável da administração local. E está previsto também a mão de obra para fazer, né, para considerar a equipe que vai trabalhar no controle tecnológico. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas foi pensado na equipe, mas
E o laboratório? Sim, o laboratório também está previsto pelo ciclo e ele está lá nos custos de instalação e manutenção dos canteiros de obras e acampamentos. Então, foi previsto, o ciclo considera a necessidade do controle tecnológico e cabe aos fiscais dos contratos exigirem que, de fato, as empreiteiras façam o controle tecnológico. Na semana passada, eu participei em Bento Gonçalves de um evento que foi um encontro dos tribunais de contas, e agora eu quero... Foi em Bento Gonçalves, e assim, para quem participou do Enacor no ano passado, vocês vão me perguntar, e semana passada estava frio lá? Sim, estava bastante frio, tá? Então, foi um momento até de matar a saudade do Enacor do ano passado. E agora eu quero propor, então, uma reflexão para vocês. Por que os órgãos de controle estão fazendo ensaios de controle tecnológico? E nós queremos isso? Nós queremos os órgãos de controle fazendo ensaios tecnológicos? O que nós podemos fazer para que isso não seja necessário? Eu vou responder essa última pergunta. Nós temos que fazer a nossa parte bem feita. Nós, enquanto fiscais, temos que mostrar para a sociedade, temos que ter o compromisso de fazer bem feito o nosso trabalho como fiscais. Por quê? Porque fazer bem feito é mais barato. Por que é mais barato? Porque a gente faz uma vez, não tem retrabalho. E, além disso, está aliado também com a questão de sustentabilidade, porque não vai ter reuso de materiais também. Então, assim, mais uma vez, a importância do nosso trabalho para a sociedade e para a redução também de custos. E nós temos que desmistificar o controle tecnológico como sendo mais trabalho. Não, ele não é mais trabalho. Ele é um aliado nosso na garantia da qualidade do nosso serviço. Se a gente, por um acaso, não tiver condições de fazer tudo o que é exigido no controle tecnológico, a gente tem que fazer pelo menos o mínimo. Então, o que eu entendo como sendo o mínimo? A granulometria de todos os materiais. A granulometria do material da base, a granulometria do revestimento. Né? A gente tem que exigir a apresentação do traço do concreto assáltico. Nós temos que fazer o controle de temperatura dos ligantes e também das misturas. Nós temos que fazer o acompanhamento da compactação de todas as camadas do pavimento. E aqui é uma coisa que eu acho muito importante, que é o trecho experimental de 1 quilômetro. Aí vocês vão me dizer assim, mas 1 quilômetro, a minha obra tem 6 quilômetros, tem 5 quilômetros. Então, faça um trecho experimental de 500 metros, de 300 metros, mas não deixa de fazer. Porque ali, nesse 1 quilômetro, nesse trecho experimental, que vai se ter a oportunidade de treinar a equipe, de ver quais são os possíveis problemas que algum equipamento tenha e que a gente ainda não detectou. Então, assim, é fundamental, é muito importante a execução do trecho experimental. Qual é a experiência do DAER no controle tecnológico? Nós não temos equipe suficiente para fazer o controle tecnológico. Então, a gente foi em busca de alternativas, de conseguir ter pessoal suficiente para isso. Então, o DAER hoje tem os contratos de apoio técnico. São empresas de consultoria que atendem, o DAER estamos passando por uma reestruturação, então nós tínhamos 17 regionais. Está mudando um pouco, mas os contratos atuais que a gente tem com os CATs são 7 contratos para as 17 regionais, porque se pegou regionalmente, as regionais que estão mais próximas se uniu, e aí os contratos, eles atendem, com exceção do contrato da 17ª regional, que atende só aquela, os outros eles atendem de 2 a 3 regionais. E os CATs, então, eles fazem
por amostragem, aproximadamente 20% dos ensaios do controle tecnológico, considerando que cabe à executora a realização de 100% dos ensaios. Só a título de informação, os CATs, eles, além de fazerem o apoio na fiscalização das obras, eles fazem também a elaboração de revisão de projetos em fase de obra, tá? E também de readequação de projetos antigos. E aqui uma coisa que eu comentei no grupo de trabalho que eu faço parte, que é da revisão das especificações, que uma das coisas que a gente está implementando no DAER é que no início de cada obra a gente faz uma reunião de início de obra. Tá? E aí nessa reunião a gente discute todas as pendências, né, e apresenta, a gente conversa sobre os problemas do projeto, sobre os problemas de meio ambiente que vão ser enfrentados na obra. A gente faz uma ajuda à memória da reunião, né, para quê? Qual é o objetivo disso? Da gente, antes de entrar na obra, já ver quais serão os possíveis problemas que serão enfrentados. E uma coisa muito importante, que pelo menos eu considero muito importante, que o DAER tem a prática de fazer, é o controle de compactação com a viga Bankman. Tá? Então, quais são as vantagens que eu vejo nisso? É um método não destrutivo, ele é relativamente rápido de executar, por isso apresenta uma boa relação custo-benefício. E o que eu acho extremamente importante, ele avalia a homogeneidade das camadas. Equipamentos. São 2 equipamentos, o caminhão de 8,2 toneladas, e a gente tem superintendências regionais que deixam o caminhão lá parado, só para usar para essa finalidade, tá? E a viga Bankman. E qual é o valor da deflexão admissível que vai se considerar? Tá? A gente, na verdade, não tem isso normatizado. Tá? Então, isso vai o valor admissível ele vai ser dependente do CBR do subleito, do índice de suporte do subleito e também do tráfego. Para a camada final de terraplenagem, o valor é considerado mais ou menos entre 100 e 120 milímetros a menos 2, a subbase de 80 a 100 e a base de 60 a 80. Na época que eu trabalhei na iniciativa privada, o DR de São Paulo ele exigia que fosse definido no projeto o valor admissível de cada camada. Tá? Então, o valor admissível ele pode ser definido no projeto ou no trecho experimental, que eu falei para vocês antes da importância, né, do trecho experimental. Então, eu acho que, além dos benefícios que eu já citei, desse trecho experimental, é importante também, nesse momento, aproveitar para definir qual é o valor admissível da deflexão a ser considerada em cada uma das camadas. O espaçamento das leituras é de 20 metros, e é importante, né, porque se tiver uma variabilidade, se tiver um ponto de deflexão muito fora, né, da média dos demais pontos, vai ser um local, né, que vai necessitar de ensaios complementares. E que aí, então, com isso, a gente pode evitar um grande problema futuro na nossa obra. E aqui, então, o controle acontecendo, né, na terraplenagem, na base e na subbase. Tá? Eu agradeço os colegas aí, o Elmo e o Batista, que me passaram as fotos. Aqui, essas tabelas elas são um pouco antigas, tá? Elas são um resumo do controle tecnológico do serviço de pavimentação. Esse aqui é o da base de brita graduada, e está aqui, ó, o que eu falei para vocês, que é prática no DAER, a determinação da deflexão com a viga Bankman. Tá? E que a gente segue, né, segue fazendo. Eu não vou me ater muito aqui, porque acho que todos vocês conhecem bem, né? Só estou reforçando a informação.
Mas aqui também, desculpa, só mais um aqui. Como que volta? Como que volta? Tem um botão de baixo. Esse aqui é para... Consegui. Então, aqui, ó, que eu tinha falado para vocês do ensaio de granulometria, né, que é muito importante também, equivalente à areia, a espessura da camada, enfim. Aqui, o controle, então, começando agora na mistura, né? O CAP 5070. O que eu tinha falado antes, lá no início, a questão da verificação da temperatura do ligante, mas claro que é importante também fazer a determinação da viscosidade, da penetração, ensaio de espuma, a relação viscosidade e temperatura. Na mistura, né, a questão do agregado, está aqui de novo, a granulometria. Né, e assim, ó, a gente teve uma situação delicada de uso de polímero numa mistura que estava fora da granulometria. Então, assim, a gente também tem que ter consciência que o uso de polímero não vai resolver os problemas da mistura asfáltica e que a gente tem que garantir a qualidade da mistura e não procurar subterfúgios ou outros materiais para corrigir os problemas que existem, né? A gente tem que fazer o nosso serviço bem feito. E agora, então, a gente falou dos materiais, agora a mistura. É importante aqui a temperatura do ligante e da massa. O controle na pista. Uma questão importante para nós lá no Rio Grande do Sul é a temperatura do ar, né? Porque lá, em geral, faz muito frio. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a temperatura deve estar acima de 10 graus. A granulometria aqui de novo e a determinação da espessura da camada. E a gente tem que ter o cuidado também com as condições dos equipamentos. Os equipamentos realmente estão em condições de produzir um bom material? Então, assim, ó, a gente tem que ter os silos, que na usina eles devem ter um silo para cada agregado, tem que ter a balança em cada silo, tem que ter o controle de rotação das correias, o filtro de mangas, as vibracavadoras, elas devem obrigatoriamente possuir dispositivo eletrônico para controle da espessura da camada, os compactadores, eles devem ser utilizados para compactação rolo liso, não vibratório, e 2 rolos de pneu e com pressões diferenciadas. Então, a gente tem que garantir que os equipamentos estejam em condições. Agora, uma questão, às vezes a gente pensa que os dados que a gente tem do controle tecnológico é só para aquela obra e que não vai ter outra utilidade. Nós passamos por uma situação agora com a implementação do ciclo, em que a gente viu que aqui, na composição do ciclo, está ali areia média. O que nós fizemos? Nós fizemos uma espécie de auditoria interna, tá? E nós solicitamos que as empresas, os contratos de apoio técnico, nos encaminhassem os projetos das misturas asfálticas das obras que estão em andamento e das obras recentes. E, com isso, nós conseguimos aproximadamente 30 projetos de misturas. E, analisando esses 30 projetos, a gente identificou diferenças em materiais e quantidades em relação ao que está previsto no ciclo. Tá? A principal diferença foi na areia. Por quê? Porque
nas misturas utilizadas nas obras das rodovias do Rio Grande do Sul, não é utilizado areia. Não a areia em si, mas, na verdade, o agregado pétreo na granulometria de areia. E aí, o que isso acontece lá no orçamento? É feita a cotação da areia e é considerada a DMT da areia. Ou seja, o fato do ciclo considerar como areia está alterando o preço das misturas asfálticas. Então, ainda não está concluído esse nosso trabalho, mas em breve o DAER vai propor, então, uma alteração na composição da usinagem do concreto asfáltico, considerando os dados dessas 30 misturas que a gente encontrou aí. E, concluindo, então, eu quero repetir que fazer bem feito é mais barato e evita retrabalho, e que a gente tem que desmistificar que o controle tecnológico ele é mais trabalho. Não, ele é um aliado para a garantia da boa qualidade das obras. Obrigado. Gostaria de passar a palavra para o Anderson. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Anderson das Neves Nascimento, sou presidente do DES Sergipe. Vim aqui falar um pouco sobre nossos controles tecnológicos. Eu acho que em cada região é igual para todos, que nós trabalhamos com obras rodoviárias e assim trazendo mais melhorias e qualidade para todo a malha rodoviária do Brasil. E somos exemplo também em outros países. Então a gente tem que se orgulhar disso. Não vou um pouco me alongar na parte mais técnica para não estar aquela coisa monótona repetindo o que a nossa doutora já falou. Eu vou logo pela parte mais prática. É a parte do que a gente fazer o projeto, receber o projeto, ter um sistema, ter um software para poder analisar, ter os equipamentos de sondagem, poder trabalhar em cima do projeto, que às vezes acontece de você, em loco, estar trabalhando e o projeto não diz com aquilo e você tem que fazer uma mudança ali no local, em loco, imediato, para não paralisar a obra como todo, como total. Então, hoje, lá no DES, a gente primeiro se contrata o projeto, recebemos esse projeto, e daí em diante temos um software para isso, que é contratada por uma empresa. Trabalhamos também com a parte da faixa de domínio, com a parte de nossas balanças, antes de tudo, para poder ver que tipo de rodovia, que tipo de estrada vai ser o tráfego em cima dela, que vai ser trabalhada. Se é uma estrada para um acesso para um povoado, se é uma rodovia que é para ser feita para suportar grandes cargas. Então, tudo isso tem um estudo de viabilidade antes. O projeto em si, hoje trabalhamos com a empresa, com software, a Softplan, que trabalhamos sob controle nas medições, lançadas atualmente. No mesmo dia, tem por obrigação, se a obra foi paralisada, que estaca está trabalhando, em que momento, em tempo real. Isso aí lá na área técnica do DR. Principalmente na parte que nós estamos trabalhando muito, que acho que é igual para todos, que é a faixa de domínio, que temos que ter um inventário rodoviário, principalmente nisso, para a gente cadastrar cada drenagem, a faixa de domínio da gente, que é de 20 metros, lá em Sergipe, a partir do eixo. Então, tudo isso é um controle tecnológico. Tudo isso acessórios para você trabalhar dentro da sua rodovia. Principalmente a faixa de domínio e drenagem, que é o principal de tudo hoje para uma rodovia ter o seu tipo de vida útil.
você precisa trabalhar bastante na sua drenagem, tanto na parte superficial dela, como na parte mais profunda, melhoramento do subleito. Então, tudo isso o DES Sergipe está fazendo para poder melhorar e cada dia mais a gente atingir a vida útil e diminuir bastante a manutenção em cima dela. Então, é uma grande honra estar com meus amigos aqui, doutor, doutora. É só uma parte que a gente trabalha lá no DES Sergipe, que para melhorias e melhoramento e recuperações, manutenções das nossas malhas viárias. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Passo a palavra para o senhor José Luiz Fusaro. Boa tarde a todos. Iselman, prazer estar com vocês. Bibiana, Anderson, que bom que vocês vieram aqui. Eu recebi uma tarefa que eu considerei bastante difícil, de falar sobre o tema de hoje, e o Dr. Rui pediu que eu fizesse um link com o material que o DR de São Paulo publicou recentemente, que é o seu Manual de Segurança Viária. E eu fiquei pensando como é que eu faria isso, né? Então, para conseguir alcançar isso, eu vou precisar extrapolar um pouco, ampliar um pouco a temática que nós vamos discutir. E no controle tecnológico, a gente sabe bem, é uma parte da gestão de rodovia, onde a gente vai verificar por meio de ensaios laboratoriais, ensaios de campo, se aquilo que está especificado, seja de um produto, seja de um serviço, está atendido adequadamente, de forma razoável. Então, é basicamente uma verificação de especificações técnicas e de procedimentos dentro de um plano amostral. Isso é importantíssimo, definir plano amostral, né? Porque aquilo tem que ser representativo do que eu estou querendo verificar. Tá? Então, a quantidade, é que nem o Ibope, né? Fala, pesquisei, não sei quanto, com tanto para mais, para menos, né? É basicamente isso. Tá? Então, certamente, todos nós aqui, ou quase todos nós, pensamos em pavimento, terraplanagem, né? Porque são os itens de maior valor, de maior importância econômica dentro de um projeto. Alguém pensou diferente? Acho que só eu que penso um pouco diferente nessa área, né? Eu puxo a sardinha para o meu lado da segurança viária. Mas seja num plano mais focado, né, quando a gente fala de pavimento, seja num plano um pouco mais abrangente, que é a sua função para a população, porque na verdade é o seguinte, para quem interessa tudo isso? Para nós. Agora a população, o motorista, não quer saber de Proctor, de não sei o quê, de grau de compactação, né? Ele quer saber de chegar no destino dele com conforto e segurança, tá? Que depende do nosso controle para que isso aconteça, né? Então, é de suma importância que tenha um plano de inspeção bem definido, estabelecido por um plano que seja normalizado, né? Cada órgão vai ter a sua forma de tratar, e isso é importante, porque qualquer negligência nessa fase de projeto, seja no projeto, seja na fase executiva, vai resultar em problemas, em falhas prematuras, né? A gente pode chamar de patologias, é a palavra que a gente usa mais comumente, né? Eu chamo isso de problemas congênitos. É muito comum. Veja, por que uma rodovia feita de acordo com as normas, de acordo com os padrões, gera um problema de acidentalidade? Por quê? Estava tudo certinho. Por que agora eu tenho a curva da morte? Então, tem alguma coisa que precisa ser checado em relação a isso, né? Então,
Ampliando um pouco a definição que nós estamos tendo aqui, a gente pode entender com uma verificação tanto das soluções de projeto, como também uma verificação normativa. Porque, gente, não é incomum a norma estar errada, ou defasada, ou desatualizada. Muito comum. E a gente precisa ter olhos para, inclusive, criticar as nossas normas e atualizar as nossas normas. Tá? Essa checagem tem que prever, obviamente, uma verificação mínima através desse plano de amostragem, onde eu considero que o controle tecnológico é basicamente um processo estatístico, com suas especificidades, né? A Bibiana mostrou claramente aqui, né, tabelas, e é isso mesmo, né? E poucos de nós, às vezes, a gente não entende tudo isso, é isso mesmo. Mas tudo isso é dentro de um plano amostral. E isso eu considero importante para a gente ter. Então, adicionalmente, além de eu ter essa definição, é importante que a gente tenha um plano voluntário, né, de fazer o que podemos chamar de os spot checks ou as verificações aleatórias, que vão me apontar se o que está sendo feito é de fato correto. Né? Eu tenho que ter uma carta na manga para ir lá e olhar, fiscalizar o fiscal, né? Para que ele tenha para que todo mundo tenha certeza que está sendo olhado, fiscalizado e fazendo o seu trabalho bem feitinho, né? Então, o controle tecnológico é feito através das metodologias previstas, que tem que traduzir a qualidade esperada nas especificações. Às vezes a gente tem uma qualidade que tem que ser inferida além do controle, e pode ser inferida além do controle específico. Por exemplo, sinalização, pintura. Você tem lá vários controles que se faz a pintura, aí eu fugi do pavimento, né? Mas se eu não fizer isso, ou se eu fizer e tiver dúvida, o que eu faço? Eu meço a retrorefletividade daquela pintura, que vai me dizer se o processo todo anterior foi bem feito ou não. Tá? Então, eu estou fazendo uma checagem da funcionalidade daquilo de uma outra forma. Mesmo que tenha escapado pelas minhas mãos o controle tecnológico específico, eu vou conseguir enxergar a qualidade esperada pela especificação. Tá? Então, de um modo geral, esse controle tem que apresentar uma análise qualitativa, tanto da infraestrutura, como da operação e da segurança de uma rodovia. Tá? Aí eu começo a sair um pouco do tema, né? A parte qualitativa de um projeto. O DEAC de São Paulo publicou recentemente, como eu mencionei no início, o Manual de Segurança Viária, fez a revisão dos manuais de sinalização, iniciou a revisão das normas, das especificações técnicas e instruções de projetos da área de segurança viária e sinalização, e está partindo agora para a atualização de outras normas de pavimento e tudo mais, drenagem, que está em curso. Mas o que eu estou mostrando para vocês já saiu do forno, foi publicado, e quem esteve no stand do DR ontem pôde, alguns até, levar o manual impresso para casa, né? Então, nós publicamos esse manual. E eu queria aqui pensar um ponto de ligação que eu enxergo nisso com o que está publicado no manual. Isso é uma pequena parte do que está lá. Eu queria chamar a atenção para a diferença de uma segurança nominal para o que nós chamamos de uma segurança substantiva. O que é segurança nominal? É a segurança baseada num padrão de projeto. Tenho lá um projeto e eu vou atender às especificações daquele projeto, seja entre os mínimos e máximos, né? Eu tenho mínimos e máximos para atender. Então, eu tenho raios mínimos, rampas máximas, e aí eu faço todo o meu projeto, tenho as especificações dos meus materiais entre os mínimos e máximos, e se eu cumprir tudo isso, eu bato o martelo, aquele projeto é nominalmente correto, nominalmente seguro. E por que a curva da morte continua lá?
É difícil para algumas pessoas e para o público em geral entender isso. Acabou de sair um investimento gigantesco e aquela rodovia tem pontos que não são seguros para eu andar, né? Então, a segurança nominal não caracteriza necessariamente a segurança esperada pela população. E aí entra o conceito da segurança substantiva, que é baseada no desempenho daquela via, do desempenho para a população, que pode ser medida indiretamente, né? Pela falta de um número. Seria, qual é uma rodovia segura? Eu não ter acidentes, né? Mas eles têm. Então eu posso indiretamente medir através da insegurança, pelo número de acidentes, pelos índices, pela tipologia, pela severidade daquilo que eu estou observando, tá? E o que isso me indica? Que há necessidade de ir um pouco além da conceituação que nós temos. E aí entra um conceito importante, que é o de rodovias que perdoam, que vocês já devem ter ouvido esse conceito. Ele é muito antigo já nos Estados Unidos, veio sendo introduzido aqui no Brasil há um tempo atrás. Nós fizemos essa colocação através da BNT e agora o DR de São Paulo também incorpora isso. Que não somente as pessoas são suscetíveis a erros, mas as pessoas são vulneráveis. E a gente se esquece disso, porque qual é a velocidade de projeto de um carro? Seu carro. Qual é a velocidade de projeto do seu carro? 180? Quem sabe, né? Na descida chega a 180, né? Qual a velocidade de projeto de um jato? 900 km por hora, né? Um militar, Mach 3. Qual a velocidade de projeto do ser humano? Eu ando a 4 km por hora, corro a 10. O maior é o Usain Bolt, né? Aí 100 metros. Mas se no lugar da fita de chegada você botasse lá uma parede de policarbonatos desse tamanho, ele ia se espatifar naquela parede. Porque nós não somos projetados para essa velocidade, a gente se machuca numa velocidade além da velocidade de caminhada. Então, o ser humano ele é vulnerável. E a infraestrutura precisa ser capaz de acomodar o erro humano para que as pessoas não se firam, não se machuquem. Então, isso daí é a base para o desenvolvimento daquilo que nós trazemos no nosso manual, de uma abordagem segura. Veja, essa figura aqui que eu coloco para ilustrar, mostra uma verdade que gera uma inverdade. Qual é a verdade nesse gráfico? É que, vocês podem ver ali, fatores humanos, onde tenho aqui. Fatores humanos correspondem a 93% dos acidentes. Fatores da via estão presentes em torno de 30 e poucos por cento. Fatores veiculares em torno de 13%. Isso daí é um país europeu. Se você pegar, vários países fizeram essa análise, Estados Unidos inclusive, chegam em números muito similares. Lá, em vez de 90 a 95, a rodovia de 30 a 40, veículos de 10 a 20, em torno disso, né? Se a gente pensar que os nossos veículos são velhos, a nossa frota é velha, é esperado que essa bola aí de baixo seja maior, né? Assim como algumas rodovias nossas não são de primeiro mundo, a gente pode esperar que essa bola de fatores da via seja um pouco maior. Então, isso indica a porcentagem de fatores envolvidos. A inverdade é dizer que o erro humano é responsável por 94% dos acidentes ou das fatalidades. Isso é inverdade. Quando você escutar isso pela próxima vez, saiba que não é verdade. Isso significa que está presente no acidente um fator humano nesta porcentagem. Tá? Depois, se vocês quiserem conversar, a gente fala mais sobre isso depois. Então, isso gera aquilo que nós chamamos de sistema seguro, onde hoje o sistema seguro diz que a responsabilidade não é do usuário, porque se 94% é culpa do usuário, o que eu tenho que fazer? Não preciso fazer nada, né? A culpa é toda dele.
Ele que se vire, ele que vá para a escola, ele que aprenda, né? Autoescola para todo mundo. Mas não é verdade, sabemos que não é verdade. Então, hoje se sabe que a responsabilidade é compartilhada entre projetistas, entre os gestores, operadores, autoridades e usuários. Então, nenhuma morte ou lesão grave é aceitável. Essa frase foi dita a primeira vez pelo Congresso da Suécia, quando eles estabeleceram a visão zero. Nenhuma morte é aceitável. Então, se as falhas humanas são inevitáveis, então, enquanto tiver um motorista atrás no volante, vai ter falhas humanas, o sistema viário tem que ser projetado, executado, tratado para minimizar os efeitos dessas falhas humanas. E aí entra a necessidade de eu estabelecer metas. Sem metas, você não chega a um bom destino. Metas a serem atingidas. Então, vocês que já tiveram familiaridade com o plano da ONU de segurança viária, a década de ação, vocês devem ter visto esses pilares que nós temos ali, né? Nós precisamos de usuários seguros, veículos seguros, velocidades seguras e rodovias e zonas laterais seguras. Esse é o fundamento do sistema seguro. Tá? Então, as soluções têm que ser abrangentes, envolvendo esses chamados pilares de um projeto seguro. Então, para isso, é preciso respeitar critérios de projeto. Mas somente isso não garante, o critério de projeto em si, não garante que a rodovia seja segura. Eu posso ter uma segurança nominal, batido ali no centro, né? Mas não ter uma segurança substantiva. Então, o projeto ele tem que integrar esse conceito de rodovia que perdoa, ele tem que fazer essa integração dos diferentes elementos de projeto, porque às vezes cada elemento de projeto feito isoladamente, ele é em si seguro, mas na hora que eu junto a drenagem naquele lugar, perto daquela curva, se torna inseguro. Então, o cruzamento das informações. Tá? Então, é preciso trabalhar para evitar a ocorrência de acidentes e, caso eles ocorram, minimizá-los. Então, há 3 conceitos importantes para um projeto seguro, que é o conceito de consistência, legibilidade e autoexplicativo. Consistência, eu estou me referindo àquilo que a variação dos projetos geométricos dentro de uma classe de rodovia. Porque a rodovia, ela influencia o comportamento do usuário através da expectativa, seja uma expectativa populacional, que nós temos como sociedade, seja uma expectativa situacional, que eu aprendo naquela rodovia, naquela via. A via me ensina aonde eu estou e como eu devo agir. Então, significa que rodovias da mesma classe devem ter os mesmos padrões. E pode olhar, a curva da morte tem alguma coisa diferente do trecho anterior. Pode pesquisar, você vai encontrar. Ela tem algo que se destaca negativamente do trecho que a precede. Legibilidade, eu tenho que saber, a via tem que ser de fácil entendimento. Eu tenho que saber se eu estou numa autopista, numa pista secundária, se eu estou me aproximando de um dispositivo. Legibilidade. Eu não posso ter surpresas. E elas têm que ser autoexplicativas para que a geometria seja óbvia. Você não precisa ser um Einstein para aprender como é que você se vira nesse complexo viário. Tem que ser para pessoas comuns. Tá? Então, ser autoexplicativas, facilmente reconhecíveis. Em função disso, nós lançamos o conceito de o que é que eu faço? O que é que eu vou checar? Que controle eu vou fazer? Aí entra o conceito das contramedidas. Porque, nominalmente, a minha rodovia saiu segura. E aí eu vou encontrar algum problema
que eu faço com isso? Isso se chama de buscar contramedidas. Que intervenções eu posso fazer para corrigir aquilo que não está dando muito certo? Então, isso vai ser orientado por aqueles 4 pilares que eu mostrei há pouco. Nós colocamos essa figura, que é chamada de matriz de risco. O risco é função da probabilidade e da sua severidade. A probabilidade está relacionado à minha exposição. Quanto mais exposto eu estou, mais probabilidade eu tenho de me envolver num evento. E quando eu relaciono isso, como está aqui, entre probabilidade de muito baixo até quase certo, e eu cruzo com a minha severidade mínima até grave ou fatal, aonde eu tenho que cuidar? Bom, aqui eu tenho pouca preocupação, mas quando eu vou naquela direção, preocupações altas. Então, o sistema seguro tenta fazer um corte aqui, para que eu não tenha acidentes graves ou fatais. Esse é o alvo de um projeto de execução, para que seja bom para o usuário, seguro para o usuário. Então, o primeiro passo é eu identifico o risco e depois eu identifico quais contramedidas respondem diretamente àquele risco identificado. E aí entra, nós não temos muita pesquisa sobre isso no Brasil, então nós fizemos uma pesquisa ampla, internacional, que mostra, aqui está o exemplo na direita, aqui algumas dessas publicações que vocês podem, desculpa, checar, como é que volta aqui mesmo? Aqui, acho que voltou isso. Algumas publicações, e nós classificamos como a efetividade da contramedida, moderada, alta, muito alta, o que eu posso fazer que atinja aquele risco elevado. Então, se vocês olharem lá, vocês vão enxergar vários capítulos tratando este assunto. Só para materializar, o DR de São Paulo, um período de 5 anos, nós tivemos uma média de 55 mil acidentes ano, com uma média de 1.500 acidentes com vítimas fatais por ano, no estado de São Paulo. E desses acidentes, uma concentração de 70% das ocorrências, das mortes, estão em 4 tipos somente de acidentes. O que são esses? Principais acidentes. Principal acidente, choque. Segundo, colisão lateral. Terceiro, colisão traseira. Quarto, tombamento. E o resto é outra somatória de tudo mais. Agora, observe a mudança. Isso é acidentes. Quando eu olho fatalidades, muda totalmente. Qual é o primeiro? Atropelamento de pedestre, que nem aparecia no anterior. É traço no número, mas na fatalidade sobe, aparece em primeiro lugar. Segundo, choque, que era o primeiro, cai para o segundo. Terceiro, colisão frontal, que nem aparecia lá na quantidade, mas na severidade sobe. Colisão traseira também. Então, isso me indica aonde estão os meus problemas. Às vezes a gente olha algumas coisas e fica pensando, a gente se preocupa com alguns índices que são importantíssimos para a boa execução de uma via, mas a gente se preocupa tanto com coeficiente de atrito. Às vezes o coeficiente de atrito é uma variável importantíssima para prevenir a ocorrência de um acidente. Coisas que a gente precisa ter olhos para ver. Visibilidade de um entroncamento. Intervisibilidade entre veículos e pedestres. São coisas que, às vezes, não aparecem no projeto, mas vão aparecer nos números. E aí você tem que identificar e buscar qual contramedida responde a esta solicitação. Bom, eu não vou dizer, porque vocês perceberam que eu estou falando o termo acidente, né? E
uma das definições que nós temos, isso aqui é baseado na experiência internacional, várias publicações de peso usam esta definição. Todo acidente é evitável ou, em grande parte, evitável. Não existe acidente impossível de ser evitado. Então, eu agradeço o tempo, eu acho que espero ter conseguido fazer essa ligação de ter a necessidade de extrapolar a segurança nominal para enxergar aquilo que o usuário necessita no controle. Ali tem o QR Code que vocês podem baixar, se já não fizeram isso, né, baixar um e-book do Manual de Segurança, e a gente fica aberto para perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós temos já algumas perguntas aqui. Vou fazer a primeira pergunta. Me chamo Sara e sou estudante de Engenharia Civil do IFSC. Gostaria de saber a opinião dos participantes da mesa redonda com relação à glosa de CAP, pois nos orçamentos licitados, o teor de ligante do orçamento, através do SINAP e Cicro, é de 6%. No qual raramente é utilizado na prática na maioria dos revestimentos. Trabalhei no BRDE de Santa Catarina e isso era motivo de grande discussão, pois não é uma fiscalização qualitativa e sim quantitativa. Porém, as empresas que executam as obras muitas vezes não aceitam. Posso responder? Assim, ó, como que o DAER trabalha nessa questão, tá? No momento do orçamento, é considerado 6,2% de teor de CAP, que é o que está preconizado no Cicro, tá? Mas, como que o DAER paga o ligante asfáltico depois na obra? O DAER paga por ressarcimento de nota e paga referente ao que foi utilizado de fato na obra, referente ao teor que está previsto no projeto específico da mistura que vai ser usada na obra em questão. Tá, então, é pago o que é usado, né, porque se entende que o orçamento ele é referencial. E como ele é referencial, utiliza a referência do Cicro. Mas é pago o que depois é usado efetivamente usado na obra. Bom, outra pergunta. Parabéns pela apresentação sobre controle tecnológico. A doutora Bibiana fez observações acerca da viga Benkelman. As especificações DNR Pro 0179 ou DNR Pro 26994 trazem as metodologias para obtenção deste parâmetro. Espera aí. Saiu. Mudou aqui tudo. As especificações trazem as metodologias para obtenção deste parâmetro e definições da deflexão admissível, através da fórmula matemática com utilização de logaritmo, sendo um parâmetro estritamente definido em função do número n. Se entende que deva trazer o seu dimensionamento no projeto. E quando não tem esse indicador, como é o caso de algumas prefeituras aqui do Paraná, qual a obrigação da empreiteira de entregar tal elemento em seus PGQs? Além disso, não é o único parâmetro a seguir, eis que existem outros entregáveis para o bom controle tecnológico, certo? Certo. Assim, ó, o que acontece? A gente acha uma questão muito importante que eu falei na apresentação é a questão da variabilidade, né? Então, para te garantir uma homogeneidade da compactação, é importante esse acompanhamento da deflexão com a viga Benkelman. Quanto aos valores admissíveis, eu, quando considerava no projeto, eu rodava o Elsen. Tá? Na verdade, o Everstress também tem as mesmas fórmulas do Elsen, né? Mas eu acho que agora, não usei o Medina ainda, mas eu acredito que com o Medina também seja possível calcular a deflexão admissível. E lembrando que a Pro 11 e a Pro 269, na verdade elas são procedimentos para restauração de pavimentos, né? Então, ele vai te dar a deflexão para a estrutura como um todo, né? Então, para te calcular por camada, eu acho que tem que ser por método mecanístico. Bom, temos outra pergunta. Como se pode, quando sairemos da retórica de que controle tecnológico é importante
e iremos efetivamente fazer o controle? Bom, é isso. Boa pergunta. Eu acho que é a gente ter a consciência do nosso papel na sociedade, enquanto fiscais. Né? Nós temos, é nossa obrigação fazer com que o recurso público seja bem aplicado. E a gente tem que ter consciência disso e fazer com que isso de fato aconteça. O DR de São Paulo tem, já há algum tempo, desativou os seus laboratórios e, né, não conta mais com os seus laboratoristas, mas a gente faz questão de os projetos terem uma fiscalização específica para aquele contrato e uma supervisora que garanta a qualidade do que está sendo executado. Então, embora a gente não faça isso mais diretamente, mas nós fazemos questão de que todo projeto tenha a sua fiscalização contratada e sua supervisora contratada para acompanhar as obras. Então, a gente procura fazer um controle bem apropriado daquilo que se executa. Bom, já lá no DES, a gente se preocupa muito com o dinheiro público, tanto oriundo do nosso Estado, como também oriundo do governo federal, porque, queira que não, é do nosso bolso. Então, a gente tem que trabalhar pensando nisso. A gente tem que trabalhar, além da qualidade da rodovia, também os gastos que vão ser efetivados nela e exigir, principalmente da nossa fiscalização, que seja mais presente e que seja com toda a força, saindo com todo o controle aquilo que está dentro do planejamento e dentro do cronograma da obra. Outra pergunta. Parabéns, Bibiana. Como você e o Dyer entendem o uso de Pay Factors no controle? Qual seria o desafio para implantá-los na sua visão? Eu não conheço. É o sistema aquele que dá desconto e bonificação para as... assim, ó, isso é uma questão difícil porque quanto a gente sabe, como mensurar qual é o desconto e qual é o benefício que tu vai dar numa obra. E tem a questão de como que tu vai prever isso no orçamento. Como que os órgãos de controle vão ver isso. Eu lembro de ter estudado isso há um tempo atrás, de ter levado, eu conversei sobre isso com o pessoal da CAGE, e o que foi dito é que é muito difícil de implementar. Nós também não temos como incluir, se é essa a pergunta, premiações ou benefícios por uma excelente execução, além do contratado, do pagamento do que é contratado. Eu sou a favor. Somente penalizações se não for bem feito. Eu acho que a empresa que executa mal tem que ser multada e a empresa que executa bem é obrigação dela. Então, a partir do momento que é obrigação, eu questiono se... Mesmo eu sendo a favor, eu questiono. É obrigação fazer bem feito. Tu tem que receber a mais por isso? Essa é a minha dúvida. Mas que tu tem que ser multado por fazer bem feito, isso com certeza. Boa tarde, tenho uma pergunta. Como vocês olham o futuro da apresentação dos controles tecnológicos? Visto que fazemos com Excel desde sempre, precisamos evoluir muito neste aspecto, visto que as medições chegam 30 dias após exceções de ensaios. Gostaria de ressaltar a importância do tema, pois foi apresentado segurança viária, que não tem nada a ver com o contexto. Obrigado. Bom, o futuro eu vejo assim, eu acho que a metodologia BIM vai nos ajudar muito nisso. Tá? Eu acho que a gente vai, com a metodologia BIM, passar a ter outras ferramentas para trabalhar com, para organizar os dados que a gente tem aí de controle tecnológico e dar uma melhor utilização para eles, porque assim como eu falei antes, nós lá no Dyer, quando percebemos o problema que a gente tinha na usinagem do concreto assáltico,
a gente recorreu aos projetos de mistura que a gente tinha. Então, acho que a partir do momento que a gente tiver a possibilidade de ter todos os ensaios de controle organizados, né, numa plataforma adequada, a gente vai poder fazer muita coisa, que hoje eu acho que a gente não consegue ainda mensurar o que a gente vai poder fazer com todos esses dados. Pelo menos ainda tenho um pouco de dificuldade de imaginar o quanto isso vai melhorar, né? Principalmente que agora está batendo uma nova lei aí na porta, né, no final do ano. E vai ser tipo igual para todos. A gente primeiro vai trabalhar no anteprojeto para depois chegar no projeto. Então, é importante isso. Você vai ter um controle maior dos dados. Você vai ter uma capacidade de fiscalização e que o projeto saia com muito mais qualidade. Hoje, em relação à questão de segurança viária e controle tecnológico, foi falado uma coisa que para mim é bastante importante, que é a questão da aderência, né? Então, assim, pelo menos nós lá não temos muito, a gente acaba fazendo ensaios de verificação da micro e da macrotextura, mas quando a gente tem problema de exudação, que na verdade eles não deveriam ocorrer. Por quê? Porque se tu tem um bom projeto de mistura, se tu tem uma execução adequada, não é esperado que tenha exudação. Mas, se tiver, aí sim a gente recorre, né, aparece a necessidade de fazer os ensaios de macro e microtextura. E aí, com isso, a necessidade de fazer as correções. Mas influencia muito na questão da segurança, né? Porque quando tu tem problemas de aderência, quando tu tem exudação, tu tem problemas de aderência, provavelmente tu vai ter problemas de frenagem e isso vai causar acidentes. Isso acontece também no lado oposto. Um excelente pavimento, de excelente qualidade, com grande durabilidade, ao longo do tempo ele pode ter o polimento dos seus agregados. E o polimento dos agregados vai gerar uma baixa aderência, especialmente quando chove. Eu vivia uma experiência perto onde eu moro, ali havia uma rodovia de grande fluxo e bastava um chuvisco, tinha meia dúzia de carros no canteiro central. Excelente pavimento. E alguém finalmente percebeu e foi lá e fez uma camada de atrito. Zerou. Não teve mais acidentes quando chove. Havia um problema de atrito, por isso que eu menciono isso. Agora, em relação ao futuro, me parece que a tecnologia vai fazer a diferença. Porque hoje nós temos ensaios muito mais rápidos, expeditos, muito mais precisos. Equipamentos que estão surgindo, aparecendo, evoluindo. Então, muito do que se faz hoje manualmente, lentamente, logo vai ter um equipamento que vai fazer isso muito mais rapidamente. Então, para mim, o controle tecnológico ele deverá ficar cada vez mais fácil e expedito, com resultados muito mais prontamente nas mãos. É esse o futuro que a gente espera. E a gente vê aqui na feira vários equipamentos que já propiciam grande economia de tempo. Vamos avaliar a precisão deles, né? Mas economia de tempo, com certeza. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Qual a dificuldade de assumir a falha humana como fator causador dos acidentes e rever o sistema de concessão de habilitação? Iniciar um trabalho para remover condutores imperitos e assim promover verdadeira segurança no trânsito. Posso fazer? Veja, a formação do condutor é patente que no Brasil ela é falha. Patente, né? Hoje, gente que mal sabe, que não consegue manobrar um veículo, estacionar um carro, sai andando, você aprende a dirigir a 40 km por hora. Né? Começa aí. Como é que você vai pegar uma autopista, uma autoestrada? Você não sabe dirigir naquela velocidade. Então, a formação já é bastante ruim nesse aspecto. Então, concordo que precisa melhorar muito. Agora, o ser humano, ele é falho. Nós estamos aqui, 1h30, quase 2 horas.
Alguém aqui pode me dizer que prestou atenção 100% todo o tempo no que foi dito, sem ter se distraído mentalmente em algum instante? Tem algum super-humano aqui que fez isso? Não. Todos nós temos uma capacidade de concentração que, na média, não passa de 20 minutos. Depois disso, você desliga. Em qualquer aula, em qualquer evento que você está, a sua mente descansa, você desliga. Isso também no volante acontece. Então, é inerente ao ser humano determinadas falhas, desatenções, e às vezes a gente não se dá conta de que isso acontece. Por exemplo, alguém aqui toma antihistamínico por uma alergia, por alguma coisa? Alguém aqui já tomou antibiótico na vida? E você dirigiu? Sabia que não pode? Não pode. Você está incapacitado de dirigir adequadamente, mas nós fazemos isso. Então, veja, o comportamento humano é muito heterogêneo e é difícil de controlar. O que nós temos que tratar, e aí entra a importância do sistema seguro, é minimizar este erro humano, melhorar a formação do motorista, mas, quando ele cometer o erro, se cometer, a via não o puna com a morte. A via esteja feita, projetada e tratada de modo que isso minimize as consequências do ato falho que aquela pessoa teve, ou da incapacidade que ela teve. Às vezes a gente fala assim, falha do motorista, né? Mas vocês já prestaram atenção que muitas vezes ele foi incapaz, ele teve uma sobrecarga de informações da via, de modo que ele não conseguiu interagir com aquele excesso de informações, ou com a falta de informações, e se acidentou. Isso é culpa. Ele errou? Sim, mas a básica culpa foi da via, que excedeu a quantidade de informações que ele é capaz de gerir. Parabéns, doutor Fusaro. O senhor, como sempre, muito objetivo. No que se refere ao controle tecnológico de defensas metálicas, como podemos proceder? E esse material, se não forem danificados, tem vida útil? Olha, boa pergunta. Os materiais, os sistemas de contenção, hoje nós estamos numa fase de mudanças no Brasil, onde nós não ensaiamos mais, não é mais um ensaio nominal, é um ensaio de desempenho. Então, a norma antiga dizia, eu vou lá medir a espessura, o parafuso, a arruela, não sei o quê, media item a item, e se tivesse lá aqueles itens, essa é a defensa. Hoje não é mais assim. Hoje a defensa metálica, qualquer sistema de contenção, uma barreira de concreto, uma defensa de cabos, ela é segura se ela passar por um teste dinâmico, um impacto em escala real. Então, se ela, no impacto em escala real, atender os critérios normativos que garantam a segurança, a tolerância humana que está lá dentro, ela é aprovada. Então não é só saber se conteve ou não conteve, se redirecionou ou não redirecionou, qual foi a desaceleração, o pico em milissegundos que seria capaz de romper um órgão interno. É isso que é medido. Então, hoje a gente tem que cuidar, estar atento a que os sistemas sejam eles ensaiados e aprovados por uma normativa internacional que nós adotamos. Agora, o controle, neste caso, nós podemos controlar, sim, se aquele produto entregue é o produto que foi aprovado. Então, eu posso checar a espessura do material, a quantidade de deposição de zinco, que vai dar durabilidade, né? Enquanto houver proteção de zinco, enquanto não houver corrosão, o material ele é útil. Ele só vai perder a sua função se ele perder camada, espessura, né? Então, isso significa corrosão. Enquanto não houver corrosão, ele está ainda apto a estar ali presente e desempenhando a sua função. Para a doutora, sou de São Paulo. É possível a aplicação da garantia quinquenal? Só isso.
Sou de São Paulo, é possível a aplicação da garantia quinquenal. Garantia? É. 5 anos. Garantia de 5 anos. É isso? É isso. Assim, na verdade, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre isso, tá? Mas me parece que está previsto nos contratos de obras que as empresas são responsáveis pela qualidade da obra no prazo de 5 anos. Eu acredito que isso, de fato, conste em contrato. Sim, a colega está dizendo, do jurídico do DAER, está dizendo que está previsto nos contratos. Certo. E, bom, para a doutora também, em São Paulo não temos mais oficiais cursos técnicos de estradas ou pavimentação. Qual o perfil do profissional de campo em obras? Pensando aqui. Assim, no DAER, os profissionais que aparecem para nós internamente, eles entram através de concurso. E aí acabam, ou às vezes já vêm com experiência na área de fora, ou às vezes ou acabam aprendendo lá dentro no dia a dia com a gente. Mas, pelo menos, o que eu conheço mais de universidade é o URGS, né, no Rio Grande do Sul, e lá, no curso de estradas, no curso de engenharia civil, na disciplina de rodovias, eles fazem um trabalho bem dedicado nesse sentido, assim, de realmente formar bons profissionais. Eu, inclusive, esse ano fiz parte da banca, né, de análise dos projetos da disciplina de rodovias, e eles, durante o semestre, eles começam com estudo de viabilidade, fazem todas as etapas, e no final do semestre os alunos têm que apresentar o projeto. Então, realmente, eles estão preparando profissionais para a área rodoviária. E, além disso, também, lá no Rio Grande do Sul, tem o LAPAV, no momento não estou vendo. Não estou vendo ninguém aqui do LAPAV, que é um laboratório de pavimentação em que as pessoas, né, que vários estudantes fazem estágios lá, enfim, trabalham. Então, os que eu conheço mais são esses. Mas na PUC, lá no Rio Grande do Sul, também, em geral, os alunos saem bem informados dessa área. As empresas de consultoria também recebem bastante estagiários dessa área. Então, eu acho que vai mais do interesse dos alunos. E lembrei também que no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, tem a Escola Parobé, que tem o curso técnico de estradas. Então, eu acredito que os interessados nessa área, a partir do momento que têm interesse, indo em busca, acabam encontrando os cursos adequados. E quando não tem educação formal, forma-se em casa, né? É assim. Então, se você tem o privilégio de ter cursos técnicos de formação, ou cursos de engenharia que ensinem bem, porque acho que muitos de nós fomos aprender a ser engenheiros rodoviários trabalhando, né? Eu, pelo menos, não saí preparado da faculdade para ser um engenheiro rodoviário. Eu aprendi cadeiras, né? Mas nós fomos treinados em casa. Não foi assim? Na prática. Aí a gente foi aprendendo com os mais velhos, mais experientes. E acho que, se não tem educação formal, a saída é essa, formar em casa. Para o engenheiro Fusaro, o controle da retrorefletância é bem aceito pelas empresas tradicionais de sinalização viária? Com bastante chadeira, né? Porque, assim, a retrorefletividade, ela mostra o resultado de uma aplicação e vai mostrar o decaimento daquele material. É como um pavimento. Quanto tempo dura um pavimento? Quando ele vai começar a apresentar trincamentos e entrar numa fase falimentar? Mesma coisa para a pintura. Você tem um inicial muito bom e há um decaimento. E esse decaimento é função do tráfego. Então, há dois componentes importantíssimos. O primeiro é o material. Se o material for bom, você pode ter uma boa aplicação. Mas se você não tiver uma mão de obra muito bem qualificada, você estraga o seu melhor material do mundo. Então, sinalização tem que ter bons materiais
e boa aplicação. E tem gente que consegue estragar os dois, né? Então, a forma de você pegar isso é medindo a retro. Nós estamos numa fase, e provavelmente em São Paulo a gente vai migrar para isso, de mudar a geometria da implantação. Porque hoje o Brasil é um dos poucos países do mundo, acho que o último país do mundo, que usa o refletômetro manual com geometria de 15 metros. Hoje, a Europa inteira, acho que o resto do mundo todo, migrou para a geometria de 30 metros, que já permite uma medição em trânsito, né? Você tem um veículo que faz essa medição, então você consegue acompanhar com muito mais rapidez e eficiência o desempenho da sinalização. Então, essa é uma forma de medir, tanto porque a gente coloca isso nos editais, né? A retro esperada. Então, você recusa se não tiver lá uma retro inicial que tem que ser feita. E a chiadeira veio por causa de ou um material vagabundo que a empresa comprou ou uma aplicação despreparada que ela executou. Boa tarde, doutora Bibiana. Numa obra de implantação ou restauração, qual seria o custo médio do controle tecnológico? Eliane. É difícil da gente ter esse valor porque ele aparece em locais diferentes no orçamento, né? Como eu coloquei ali, ele aparece a equipe na parcela variável da administração local e aparece a parte do laboratório no canteiro de obras na mobilização. Então, eu não sei, eu pelo menos não fiz, não sei se a Eliane também não? Ah, sim, depende da extensão também, né? Depende do cronograma, porque a parcela variável, né, da administração local depende do cronograma, da extensão, da dificuldade da obra. Então, eu não sei dizer exatamente quanto que representa o controle tecnológico no valor do contrato. É difícil da gente ter essa definição, assim. Talvez o meu... talvez o pessoal depende de cada obra. Desculpa. Talvez o meu pessoal possa me ajudar lá, mas nos contratos de fiscalização que a gente tem no DR, que é em torno de 2% do valor da obra em geral? 4%, isso, em torno de 4% do valor da obra. Quando você tem um contrato de fiscalização total, que é o apoio ao fiscal do DR. O fiscal do DR é o responsável, mas contrata-se o apoio à fiscalização, onde essa empresa vai executar o que é necessário. Então, em torno de 4% do valor da obra é o valor médio que nós contratamos. O método por combustão, através da mufla, já tem especificação técnica elaborada pelas autarquias DER ou DENIT? Não, acho. No DAER não tem. Eu desconheço o DR de São Paulo também. Bom, pessoal, sem mais perguntas por aqui no WhatsApp. Alguém mais? Bom, então, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bem, senhoras e senhores, finalizamos essa mesa redonda, muito importante, controle tecnológico, a participação realmente bastante efetiva.